Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andreline, de Língua Portuguesa. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula hoje, nós iremos dar continuidade em textos jornalísticos, que são os artigos de opiniões, editoriais e carta de leitores. Acompanhe comigo na tela. Bom, nós temos aí a imagem da nossa renomada atriz Glória Pires, né? Glória Pires foi convidada para participar da apresentação do Oscar em 2016. E Glória Pires foi muito criticada na internet, né? Pela sua postura diante da apresentação do Oscar, né? Na qual foram feitas algumas perguntas e Glória Pires usou essa frase: "Não sou capaz de opinar". Gerou muitas críticas, né? Houve também a quem defendesse, e Glória Pires foi às redes sociais responder, dizendo que ela foi apenas uma convidada, né? Que ela não era uma especialista, que ela era uma atriz. Que de fato, né, pessoal, ela é uma atriz. E aí eu pergunto para vocês, o que é opinar? Você sabe opinar? O que é de fato opinar? O que é um artigo de opinião? Você sabe? Vamos conhecer? Acompanhe comigo na tela. Artigo de opinião. Penso, logo opino. O artigo de opinião faz parte do campo midiático da esfera jornalística. Pode aparecer em jornais, revistas, impressos e virtuais e sites. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. O que fazer? Então, como fazer aí um artigo de opinião, né? Pesquisar a escrita de outros atores para saber como estes elaboram seus argumentos, fazer um texto conciso, coerente e coeso, escrever respeitando a norma culta da língua portuguesa, escrever com começo, meio e fim. E o que não fazer em um artigo de opinião, pessoal? Copiar os argumentos de outra pessoa e dizer que são seus, um artigo longo, cansativo e repetitivo de ler, não usar gírias, expressões comuns e palavras erradas, não escrever um texto sem coerência, onde os leitores não sabem onde é o começo, nem o meio, nem mesmo o final. Quais são as principais características de um artigo de opinião? Uma das principais características de um artigo de opinião é o fato do artigo de opinião ser assinado por quem o escreveu. Tem a linguagem objetiva e simples. A presença do ponto de vista do autor são geralmente escritos em primeira ou terceira pessoa. Então, observem aí, pessoal, que a principal característica é que ele tem que ser assinado por quem escreveu, né? E ele tem que ter o ponto de vista do autor, ok? E aí nós temos um exemplo de um artigo de opinião, né? O alemão sabia das coisas, 15 de fevereiro de 2022. O professor Herbert Lingen já foi padre, mas deixou o celibato para ser psicoterapeuta mundialmente pela criação do método terapêutico Constelação Familiar. Tinha 93 anos quando faleceu em 19 de setembro de 2019. E foi esse texto deixou esse texto maravilhoso. Vamos ler aí então o artigo de opinião do professor Herbert. A vida decepciona para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho, lhe apresenta encruzilhadas que até que você pare de querer controlar tudo e flua com o rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida lhe assusta e assustará quantas vezes for necessárias, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida lhe distancia de pessoas que você ama, até você entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém.
A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes, quantas forem necessárias para a luz penetrar em você. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida o humilha e às vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é milagre. A vida escuta o seu tempo, encurta o seu tempo para que você aprenda, para que você se apresse em aprender a viver. A vida lhe ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não lhe dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida lhe nega Deus, até você vê-lo em tudo e em todos e em tudo. A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra, lhe desaponta. Mas creia, isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em você. Depois deste alemão, não tenho mais nada a dizer. Aí um artigo alemão, artigo de opinião, e você observe aí, pessoal, que Silvana Maldener, né, embaixo tem a imagem dela também, 15/2/2022, né, e Silvana pegou esse artigo de opinião aí do professor e colocou no seu blog, né? Então nós observamos aí, pessoal, que é um artigo, né, com a sua opinião bem colocada, né, do professor. Temos aí um belo artigo de opinião, ok? Vamos ver o próximo? Nós temos aí o gênero Carta do Leitor. Então, a Carta do Leitor são textos breves e escritos em primeira pessoa. Temas atuais de incentivo, elogio, crítica, reflexão. Linguagem simples, clara e objetiva. Presença de destinatário e remetente. Texto expositivo e argumentativo. A carta do leitor é um gênero textual utilizado quando algum cidadão deseja posicionar-se criticamente a respeito de algum assunto ou acontecimento no momento. É um texto de curto tamanho, com linguagem concisa e assertiva. Em sua estrutura, há forte presença do tipo textual argumentativo e expositivo, buscando defender uma perspectiva de converger ou discordar, né? E aí, pessoal, lembrando aí, olha que as características, para que vocês não confundam carta pessoal com carta do leitor. A carta pessoal, ela tem o destinatário para amigos, conhecidos e familiares. A carta do leitor, pessoal, é de veículos de comunicação jornalístico, ok? Vamos ver aí um exemplo de carta do leitor? Nós temos aí a carta ao leitor, A Sombra da Inveja, quando a grama do vizinho é mais verde, 12 de setembro de 2019. E diz bem assim: a inveja é um sentimento cabuloso que basta ler a pronúncia e acionarmos a autodefesa. Sempre estamos na posição de invejados e nunca reconhecemos que invejamos. Esse dispositivo é inerente ao indivíduo, pois a inveja cabula as virtudes mais necessárias da humanidade. Com essa justificativa, desprezamos a verdadeira caminhada da conquista, o amor, a disciplina, o autoconhecimento, a dedicação e fé. Vamos ser literais com a inveja ou a ínvidia, na leitura poética que se traduz cegos de nós mesmos. Muito bem. Aí nós temos uma carta do leitor de Denise Dias da Silveira, pessoal. Ela é enfermeira e terapeuta holística, né? E aí nós observamos que ela assinou, é um texto curto, claro, né, pessoal? A carta do leitor, ok? Muito bem. Agora vamos para mais um gênero textual, que é o gênero editorial. Nós temos aí uma imagem, né, de um jornal muito famoso, que usa aí o editorial como bem forte, né, aí no seu telejornal. Vamos conhecer aí o gênero editorial? Gênero editorial. Ele, por sua vez, expressa a opinião do próprio jornal ou revista ou até mesmo de seus editores acerca de um determinado assunto.
quase sempre polêmico, isto é, discutindo na atualidade. Assim, justamente pelo fato desse gênero pertencer àquele cuja natureza é argumentativa. É importante ressaltar que o editorial jamais é assinado por uma pessoa, visto que ele representa a opinião do veículo de comunicação como um todo. Nesse sentido, ele se difere de outros gêneros argumentativos do meio jornalístico. E aí ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, pessoal, nós observamos aí que o gênero editorial, ele é diferente dos outros gêneros, né? Ele não é assinado por uma pessoa, mas sim pelo próprio jornal, né? Pela revista como um todo, né? E ele tem aí, a natureza dele é argumentativa, né, pessoal? Ou seja, o que é isso? Ele é uma forma de convencer, ele usa a forma de convencer o leitor, né, ali a sua opinião, né, ele tenta persuadir aí a opinião do leitor, né, pessoal? Então, essa é a diferença dos outros gêneros textuais, né? O gênero editorial, ele tenta ali persuadir o leitor, convencer, né, de fato ali a sua opinião, né, no seu tema e fazer aí a sua argumentação, né? Ele tem essa liberdade, vamos dizer assim, de falar com mais liberdade e poder aí tentar convencer o leitor, ok? Agora, pessoal, vamos praticar aí um pouco a nossa aula de hoje? Acompanhe comigo na tela. Questões. Questão 1. Quais as características de um artigo de opinião? Letra A. Texto longo e escrito por terceira pessoa. B. Tem o ponto de vista do autor, linguagem objetiva e escrita em primeira ou terceira pessoa? Está endereçado apenas em um tipo de público específico? Ou D. É um texto escrito apenas em jornais impressos? E aí, qual será a alternativa? Vamos ver. Letra B, né, pessoal? Tem o ponto de vista do autor, linguagem objetiva, escrito em primeira ou em terceira pessoa. Segunda questão. A carta ao leitor tem por finalidade, letra A, textos escrito em primeira pessoa, linguagem simples, clara e objetiva? B, texto longo escrito em terceira pessoa? C, é um texto imparcial que não coloca opinião própria? Ou D, é escrito com o objetivo de demonstrar assunto do passado? E aí, vamos ver? Qual a alternativa, pessoal? Letra A, não é? Textos e escritos em primeira pessoa, linguagem simples, clara e objetiva. Muito bem, próxima questão. Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de texto? A, jurídico, B, religioso, C, publicitários ou D, jornalístico? E aí, vamos ver. Letra D, jornalísticos, né, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero você para nossas próximas aulas e para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque.